Continuando nossa revisão, agora nós vamos ver o conteúdo de ligações químicas. O que são ligações químicas? São ligações entre elementos químicos e estas ligações elas ocorrem para que o elemento possa obter a estabilidade. O que é obter estabilidade? É o elemento químico possuir 8 elétrons na última camada, na chamada camada de valência. Os elementos vão doar, receber ou compartilhar elétrons e, com isso, eles vão adquirir a regra do octeto, ou nada mais é do que vão adquirir 8 elétrons em sua última camada. Então, estes elementos, eles precisam se unir. Como? Através da ligação metálica, que é um tipo de ligação onde metal se liga com metal. Pode ser metais iguais ou metais diferentes. A ligação metálica, ela ocorre através de uma atração eletrostática entre o núcleo e os elétrons da camada de valência. Com isso, vai formar o mar de elétrons. Neste caso, não ocorre nem a doação, nem o recebimento, e nem o compartilhamento de elétrons. Nós vamos ter o mar de elétrons, as nuvens eletrônicas, e nós chamamos de ligas metálicas. Também existem as ligações que são chamadas do tipo iônica. A ligação iônica, exclusivamente, ela ocorre entre elementos metais e ametais. Essa ligação ocorre com elementos que perdem e elementos que ganham elétrons, através da atração eletrostática entre cátions, elementos que perdem elétrons, e ânions, elementos que ganham elétrons. Ainda temos as ligações do tipo covalente. Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons, onde o par de elétrons ele vai compartilhar o elétron para um elemento e para o outro elemento. Ocorre a interação entre estas moléculas e estas interações podem ser chamadas dipolo instantâneo, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênios. A ligação covalente, ela ocorre entre elementos ametal com ametal, podem ser iguais ou diferentes, e também entre ametal com hidrogênio. Após as ligações ficarem prontas, as ligações covalentes vão ter as forças intermoleculares. Vejamos aqui uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão quer dizer que as interações que existem, né, entre as partículas que estão formando esta bolha, ela guarda o ar dentro e ela forma aí essa tensão superficial desta bolha, e com o tempo esta bolha pode vir a estourar. Nós temos aqui também as lagartixas. Nós sabemos que as lagartixas elas ficam presas nas paredes, no teto, de cabeça para baixo. E como que elas não caem? Como que elas ficam lá presas? Então, também são a partir, né, das forças intermoleculares que tem entre suas patinhas e a parede que está na sua aderência. Aí nós temos alguns desenhos de patinhas desse tipo de animal. Outra coisa, qual é a diferença de um cabelo liso e de um cabelo encaracolado?
um cabelo enrolado. Tudo tem a ver com as forças intermoleculares das ligações de enxofre que possuem nos fios de nossos cabelos. Então, o cabelo vai ter áreas que a pessoa tem. Temos aí um animal andando sobre a água. É a tensão superficial da água. Então, alguns insetos conseguem andar sobre a água e como as ligações que tem entre as moléculas de água forma uma fina camada com que esses animais possam andar em sua superfície. Nas forças intermoleculares, nós temos as forças do estado gasoso, do estado líquido e do estado sólido. E esta força vai aumentar de acordo com que muda o estado físico da substância, de gasoso para líquido e para sólido. São as formas como as moléculas dos compostos, polares ou apolares, interagem entre si. Bom, aqui nós temos a força intermolecular entre moléculas de água. O hidrogênio representado de vermelho faz a ligação com o oxigênio representado de azul e uma molécula se liga a outra molécula dessa maneira. As ligações intermoleculares são mais fracas do que as ligações intramoleculares, ligações entre átomos que constituem as moléculas. É muito mais difícil separar o átomo de hidrogênio do átomo de oxigênio da molécula de água do que separar uma molécula de água de outra molécula de água. Então, intermolecular e intramolecular. Forças intermoleculares, quanto mais forte é a força intermolecular, maior é o ponto de fusão da substância. Substância com ponto de fusão baixo tem baixa força intermolecular. Se o ponto de fusão é alto, então a força intermolecular é alta também. Como que isto é classificado? Nós temos o mais fraco, dipolo induzido, depois dipolo, ligação de hidrogênio, íon dipolo e íon. Esses são os tipos de forças intermoleculares que nós temos. Primeiro exemplo, dipolo induzido, ocorre entre moléculas apolares, também conhecidas por forças de London e forças de Van der Waals. É a interação mais fraca que existe. O que é uma molécula apolar? A molécula apolar é aquela que não se dissolve na água. A água é uma molécula polar. Tudo que dissolve, aquilo que não dissolve na água, então ela vai ser uma molécula apolar. Exemplos de substâncias que têm a força intermolecular dipolo induzido. O O2, que é o gás oxigênio, Cl2, que é o gás cloro, CH4, que é o metano, a gordura, a gasolina, o gelo seco, são todas substâncias que são apolares. São formadas pelo mesmo elemento químico, algumas, e outras são formadas por elementos químicos diferentes, porém tem uma característica apolar. Dipolo permanente, outro tipo de força intermolecular, também conhecida como dipolo, ocorre entre as moléculas polares, são aquelas que dissolvem na água. HCl, que é o ácido clorídrico, PCl3, que é o tricloro de fósforo, e H2S,
que é o ácido sulfídrico. Então, estas são polares. Ligações de hidrogênio, ou ainda chamadas de pontes de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas polares que possuem um átomo de hidrogênio ligado diretamente a um elemento muito eletronegativo, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, nós temos aqui a eletronegatividade do flúor, do oxigênio e do nitrogênio é muito alta. E quando esses elementos estão ligados ao hidrogênio, vai ter a força intermolecular chamada ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. A água é um exemplo desse tipo de ligação. A água tem, esta força entre as moléculas e ela possui a chamada tensão superficial. Então, o substâncias que conseguem romper a tensão superficial da água. Veja nesse desenho abaixo, nós temos ali gotículas de água. Então, a água é uma das únicas substâncias que ela, quando ela escorre, ela forma esferas. Outras substâncias escorrem e não formam esferas. Podemos ver quando chove em um carro, a gente olha no carro e está aquele monte de esferas que são gotículas de água. Do outro, um inseto por cima da água, e esta tensão superficial, ela só consegue ser rompida com substâncias detergentes. Então, por exemplo, quando eu vou lavar um prato que está sujo de gordura, se não tiver sabão, detergente, a interação entre a gordura e a água não acontece. Então, precisa quebrar essa força que tem das pontes de hidrogênio. Agora, dipolo induzido ocorre entre uma molécula polar e uma molécula apolar. O dipolo da água induz um dipolo na molécula do gás oxigênio. Então, aqui é uma mistura de polaridades. Bom, gente, a revisão da semana 3 é longa. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou continuar num segundo vídeo. Até mais!